Vamos à nossa liturgia. Primeira Epístola de João, capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: Esse é aquele que veio por água e sangue, isso é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Eu oro em nome de Jesus, Pai, colocando a minha vida e colocando a vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento, que o Senhor venha nos capacitando a compreender a tua palavra, que nós possamos aprender através do teu poder, como estarmos usando essa palavra como alimento diário, como possamos estar usando essa palavra para o nosso crescimento. Senhor, vem com o teu poder edificando a tua igreja. E me ajuda, Senhor, a transmitir com graça, a transmitir a palavra da maneira que o Senhor inspirou os escritores bíblicos estarem escrevendo. Vem com o teu poder, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, irmãos, essa daqui é uma das passagens que... aquelas passagens clássicas que tem no Novo Testamento, onde a gente pega, lê, a gente entende o que está escrito, mas não compreende. Só que a gente acaba passando batido, porque, aparentemente, ela não tem nenhuma revelação mais profunda, ela não tem algo muito mais profundo, entendeu? E aí o que acontece? Aqui, João está falando de verdades que estão em Cristo extremamente importantes. Por que você não ouve muitas pregações nesse capítulo 5 de João? Porque em alguns manuscritos que foram descobertos no século XX, algumas passagens aqui não aparecem. Entendeu? E eles tiveram que completar com Bíblias que vêm da nossa origem de tradução, onde a passagem é completa. Então, essa é uma das passagens que a gente entende o quê? E que esses manuscritos que não têm essas passagens, por serem incompletos, caíram em desuso. Por isso que até no local onde eles foram descobertos, eles estavam indo para ser queimados. Entendeu? E nessa versão de Bíblia, onde aparece todo o testemunho sobre Jesus, tanto no céu como na terra, é que está a verdade. Por quê? Porque o que está escrito aqui se confirma em outras passagens do Novo Testamento. Entendeu? E começa assim. Veja o versículo 6. Esse é aquele que veio por água e sangue. Isso é, Jesus Cristo. Veja, primeiro João faz a identificação do Messias. Jesus, o Cristo. Entendeu? O ungido de Deus. Agora, o que ele está querendo dizer, aquele que veio por água e sangue? Não é uma boa pergunta? Se você olhar e falar, o que quer dizer água e sangue? Gente, a resposta é simples. Água e sangue é o batismo nas águas, entendeu? Jesus recebeu, que foi dado como ordenança para nós, e o sangue derramado na cruz do Calvário. Só isso. Entendeu? Então, quando Jesus é batizado nas águas, a Bíblia nos dá a narrativa que João, que era o preparador do caminho, que era o Elias que tinha que vir, profetizado no livro de Malaquias. Veja que interessante. O Brasil tem 500 anos. Malaquias foi escrito em torno de 430 a.C. João Batista veio iniciando seu ministério, a gente acredita por uma datação bíblica, em torno do ano 26 depois de Cristo. Quase 500 anos. Então você imagina, você está lidando com uma profecia dada na época do descobrimento do Brasil. E hoje essa profecia está se cumprindo. E João Batista, como preparador do caminho, ele veio no Rio Jordão batizando o batismo de arrependimento e anunciando o reino do Senhor. E quando Jesus, olha que interessante, Jesus sem pecado.
Entrou na fila de um batismo de pecadores para arrependimento. Olha a humildade de Jesus. Imagina o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, que abriu mão da forma de ser como Deus, a forma que ele tinha lá na eternidade passada, veio habitar num corpo humano, Jesus, 100% Deus, 100% homem, puro de todo e qualquer pecado, numa fila de batismo de arrependimento. Isso nos mostra a humildade de Jesus. E quando ele se apresenta a João Batista, que era seu primo, João Batista é mais velho que Jesus 6 vezes, entendeu? João Batista fala, eu que tenho que te batizar. E Jesus fala, não, você tem que me batizar. E Jesus fala, não, você me batiza para que seja feito justiça. Existem vários motivos para isso. Mas nós temos que entender, um dos principais motivos aí é o seguinte, o profeta da época era João Batista. Jesus anunciou que até a chegada do reino dos céus nunca houve ninguém maior do que João Batista. E que o menor no reino dos céus entre nós é maior do que João Batista. Essa é uma outra afirmação que a gente ouve, a gente entende, só que a gente não compreende na prática, porque na igreja, uma penca de gente não está nem no dedinho do pé de João Batista, do ministério dele. Entendeu? E aí Jesus, quando levanta das águas do Rio Jordão, entende? A gente entende que Jesus ele teve um batismo por imersão. Nós vamos conversar isso nos estudos sobre o Evangelho. Quando ele levanta das águas, o Espírito Santo se manifesta posando sobre ele como pomba. E do céu se ouviu uma voz, onde Deus dava testemunho do seu Filho. Entendeu? Então esse foi o batismo de Jesus. Entende? É disso que João está falando. O que acontece? Gente, o batismo não é para salvação. Mas o batismo é para salvos. Mas a partir do batismo, uma série de coisas acontecem. Eu sou inserido em Cristo, eu sou inserido numa igreja local, eu dou testemunho público da minha fé. Eu me identifico como cristão naquela época. Ao se batizar como cristão, a pessoa se tornava inimigo do Sinédrio. O Sinédrio mandava, que era o tribunal dos fariseus, o Senado judaico, mandava prender os cristãos. O próprio Paulo invadia casas, levava cristãos presos, eles eram tirados, muitos eram condenados, perdiam seus bens. Entendeu? Então, por exemplo, naquela época, você, ao se identificar com Cristo no batismo, a coisa era muito séria. Mas o próprio Jesus, para nos dar exemplo da sua ordenança, se batizou. Entendeu? Só que não foi apenas isso. A partir dali, Jesus deu início a um ministério que deve ter durado aproximadamente 3 anos e meio. Entendeu? O ministério de Jesus, ele durou pelo menos até o ano 30. Entendeu? E ao final desse ministério, no auge, vem a cruz. Na cruz nós somos comprados, na cruz a expiação foi feita, na cruz a propiciação pelos nossos pecados foi proporcionada. Na cruz o Antigo Testamento se encerra. E inicia-se o Novo Testamento. A nova aliança, veja, a nova aliança foi anunciada tanto em Ezequiel como em Jeremias. Essa nova aliança não se cumpriu plenamente ainda. Existem promessas da nova aliança dadas ao povo de Israel que não foram cumpridas. Mas ela já tem um aspecto que é a salvação dos gentios. Então, por exemplo, nós gentios, que éramos inimigos de Deus, afastados do amor do Senhor, nós somos inseridos. Por causa daquilo que Deus fez na cruz do Calvário, fomos inseridos nessa nova aliança. E hoje já vivemos usufruindo parte das bênçãos dessa nova aliança. Entendeu? E quem testifica disso? João continua, parte B do versículo. Ó, não só por água, mas por água e por sangue. Ponto.
E o Espírito, ó que Espírito, está com E maiúsculo. É Deus Todo-Poderoso. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Gente, uma outra coisa importante fazer aqui, eu não posso passar essa passagem sem citar isso. Veja, em 1906, houve o chamado Avivamento Pentecostal na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Até 1906, havia pouquíssimos sinais de línguas na história. Você tinha algo em torno de 1400, algo em torno de 1500, algo em torno de 1600 e só. E alguma coisinha lá e cá em 1700. Quando uma igreja nos Estados Unidos, eles começaram a orar, o nome do pastor responsável, acho que era Parham, e numa noite, na virada do ano, uma moça pediu para impor em mão sobre ela, para ela receber o dom do Espírito Santo. 2 dias depois, essa moça começou a falar em línguas, entendeu? E aquilo começou a se espalhar pela igreja. Naquele momento, começou o avivamento pentecostal. Veja, nós entendemos que Deus opera como quer, a hora que quer, da maneira que quer, mas entendemos que Deus opera de maneira bíblica, entendeu? Então, quando você vê línguas na igreja, essas línguas elas têm que obedecer o que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que línguas alto somente com interpretação. Quando alguém ora alto em línguas na igreja, sem interpretação, ele está desobedecendo 1 Coríntios capítulo 14. Onde eu estou querendo chegar? O que começou há 112 anos atrás, trouxe uma das piores invasões de espíritos malignos para dentro da igreja. Eu acredito que Deus pode dar línguas. Entendeu? Eu não tenho nenhum problema com alguém orando em línguas. Mas existem alguns aspectos. Primeiro, não é para todos. A Bíblia é clara nesse sentido. Segundo, as igrejas que alegam que têm o dom de línguas, elas têm que provar que esse dom de línguas é bíblico, obedecendo a orientação da palavra. Se uma igreja alega ter dom de línguas, ter dons carismáticos, e não obedece a orientação da palavra, esse dom de línguas é questionável, esses dons de Espírito são questionáveis. Por quê? Porque o Espírito Santo, que orientou a escrita de 1 Coríntios 14, jamais vai dar uma manifestação dos seus dons, do seu carisma, desobedecendo a Bíblia. Por quê? Essa passagem fala que o Espírito é a verdade. E Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Então, em que ponto que eu quero chegar? Gente, entenda. O Espírito Santo, qual é o principal ministério dele? O ministério do Espírito Santo é testificar e engrandecer a Cristo. O Espírito Santo, ele só tem uma função no seu ministério. Convencer do pecado, da justiça e do juízo e da obra salvadora de Cristo. Aqui surge o segundo problema dos carismáticos. O que dizem que é Espírito Santo hoje não está engrandecendo a Cristo. Esse é o maior furo, na minha opinião. Porque as pessoas só falam do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele testifica de Cristo. Primeiro, Jesus ensinou, é necessário que eu vá, para que venha o Consolador, e ele vos testificará de mim e de toda a verdade. Livro dos Atos dos Apóstolos, o início da igreja, a descida do Espírito Santo, acho que assim se exemplifica melhor. Quando eles falaram em línguas, que eram os idiomas dos países, eles engrandeciam a Deus. Hoje, quando você vai nas igrejas carismáticas, quem é engrandecido é o Espírito Santo. Se você achar na sua Bíblia uma passagem que diga que você tem que engrandecer o Espírito Santo, que o ministério do Espírito Santo é engrandecer a si mesmo, eu retiro tudo que eu disse. E vou começar a defender o contrário. Na nossa Bíblia, não tem uma passagem que diz que o Espírito Santo vai dar testemunho de si mesmo.
A nossa Bíblia é clara. Entendeu? O Deus triuno age da seguinte forma. O Espírito Santo dá testemunho do Filho, o Filho engrandece o Pai. E os três são um. Em essência, em importância, só que tem funções diferentes. Então, meu irmão, cuidado. Hoje em dia nós vivemos época de muito engano. O apóstolo Paulo nos avisou na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, dizendo o seguinte, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por seguirem a doutrinas de demônios. Então o que acontece? Você como cristão e o que a gente tem buscado como igreja, eu quero te dar as ferramentas necessárias para que você, ao ver uma manifestação, você tenha condição de julgar biblicamente, avaliar se aquilo vem do Senhor ou vem do espírito de engano, ou até vem de homens e mulheres mal intencionados que querem aparecer através de uma obra falsa. Entendeu? Um outro exemplo, por exemplo, o Espírito Santo jamais vai se manifestar interrompendo a palavra, a pregação da palavra que ele inspirou a escrever. Entendeu? O povo de Deus é povo de ordem. 1 Coríntios 14 fala, quando alguém falar em línguas, que haja interpretação. Tem interpretação que primeiro fale um, e se outro começar a ter interpretação, esse primeiro se cala, o segundo começa, e se depois vier um terceiro, o terceiro começa com a interpretação e para ali. A Bíblia autoriza no máximo 3 operações do Espírito. De línguas com interpretação. Gente, é fácil conferir, tá? Se a gente for no ministério infantil, pedir para o Abner ler a Bíblia, o João ler a Bíblia, ele vai entender facinho. Que é no máximo 3. Entendeu? Então, em cima disso, o que acontece? Gente, o Espírito Santo é a verdade, ele testifica de Jesus, ele testifica a obra salvadora da cruz, ele testifica que a gente vai para o inferno, se não for Jesus nos salvar, nós estamos perdidos. Ele engrandece a Jesus Cristo, ele aponta sempre para o Cristo. Até no Antigo Testamento, dentro de sua inspiração, a gente tem alguns tipos de Cristo. Entendeu? Algumas histórias em que a gente vê cristologia. Toda pregação do Evangelho tem que ser voltada para Cristo. Toda pregação do Evangelho tem que engrandecer o nosso Senhor. Ele é autor e consumador da fé. Entendeu? Se você começa a chegar nos lugares, o homem começa a ser engrandecido, o bem-estar começa a ser engrandecido, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Gente, Deus não tem sonhos, Deus tem projeto, ele realiza. Entendeu? Deus não precisa do seu auxílio para fazer nada, ele é o Todo-Poderoso. O que ele decidiu, ele está cumprindo, vai cumprir tudo até o fim. Ele é Deus, você é servo. Ele é adorado, você adora. Ele recebe todo louvor, você dignifica Deus. Entendeu? Que ministério do Espírito Santo é esse que chama atenção para homens e não chama atenção para a obra de Cristo? Um ministério, por exemplo, aquele caicai, que não tem na Bíblia. As pessoas que caíram na Bíblia, 3 ou 4 exemplos de profetas, caíram com o rosto prostrado em terra. Disso eu não posso desenhar uma doutrina. Curioso, a pessoa diz que caiu cheia do Espírito Santo. E na segunda-feira continua, mesmo crente, sem vergonha, que não vale nada. E diz que saiu da igreja cheio do Espírito Santo. Gente, mentira! Mentira diabólica. Alguém cheio do Espírito Santo vai dar frutos. Alguém cheio do Espírito Santo, ó. Se o cara, na boa, os maridos aqui eu acho que vão concordar comigo. Se o cara diz que saiu da igreja cheio do Espírito Santo, primeira coisa que ele vai fazer quando chegar em casa, vai confessar pecado para a esposa e para os filhos. Vai pedir perdão. Ó, minha esposa, perdão, porque às vezes eu sou uma encrenca de tuas pernas com você. E olha, eu louvo a Deus porque Deus colocou você na minha vida e você tem me aturado, porque tem hora que eu não sou legal. Por quê? Porque o Espírito Santo mostra, ele escancara o nosso pecado. Quantas irmãs que dizem sair cheias do Espírito Santo e são rebeldes ao marido, não tem respeito para falar, não tem decoro para vestir.
Eu já vi gente que diz que caiu no espírito e ia para a igreja de calça apertada, barriga de fora e decotão. Sendo que o espírito, ele vai ensinar a mulher que o corpo dela pertence ao seu marido, então ela jamais vai usar uma roupa onde chame a atenção para o seu corpo. Ela vai usar uma roupa que vai cobrir o seu corpo. E o seu corpo é propriedade do seu futuro marido. É para ele que ela tem que se mostrar. Quantos de nós já não vimos? Aí pode acontecer, vai. A moça ficou cheia do Espírito Santo. Foi salva. Na semana seguinte ela já está diferente. Maneira de vestir, maneira de maquiar, maneira de falar já muda. A gente muda. Muda. Eu era maloqueiro. E era maloqueiro da mais fina grife. Maloqueiro bem educado, bem vestido, perfumado. 2 vezes filho do inferno. Quando o Senhor me salvou, no dia seguinte eu era outro. Meus conteúdos foram mudados. Eu me enxerguei pecador. Por quê? O Espírito Santo veio de maneira inegável, mostrando, filho, seu destino é o inferno. Ele não falou assim, eu estou parafraseando. Você é um safado, sem vergonha, e vai morrer por causa do seu pecado. Lógico que ele falou de maneira muito mais educada. É que falar safado, sem vergonha, a pregação fica mais bonita e mais real. Porque é o que a gente é, sem Cristo. A diferença é que um é menos pilantra, o outro é mais pilantra. Mas é tudo filho do inferno em depravação total, carente da graça de Deus. E aí o pessoal hoje em dia quer banalizar o ministério do Espírito Santo. Tem um vídeo no nosso canal do falecido pastor David Wilkerson, daquele filme Cruz e o Punhal. Ele tem uma igreja lá em Times Square, nos Estados Unidos. E ele gravou um vídeo chamado Manifestações Absurdas, falando dessas supostas manifestações do Espírito Santo. Aí esse homem, já velhinho, mais de 70 anos, falando da unção do riso, falando do caicai, ele olhou e falou, vejo na minha igreja um travesti com a vida destruída. E a prostituição acabou com a vida dele. Ele está na segunda fila da minha igreja chorando. Aí eu olho para o lado, eu vejo um grande executivo de uma grande empresa multinacional que perdeu tudo por causa da cocaína. Aí eu olho mais atrás, eu vejo um jovem negro que o irmão dele acabou de se suicidar. E foi dando os exemplos. E aí esse homem fala, eu não vejo motivo para rir. E aí esse homem, sensível, porque tem emoção, cai em pranto. Gente, que motivo que nós temos para rir? Nossos entes queridos estão indo para o inferno. Se Deus operar o milagre da salvação, eles vão passar a eternidade de julgamento. Eles estão mortos, eles estão cegos. Ó, entenda. A depravação do ser humano é tal que se o ser humano tivesse condição de sair do inferno e pudesse sair, ele não ia querer. Porque ele não consegue enxergar. Quando você apresenta o evangelho, quando você fala de Deus para a pessoa, você mostra. A pessoa compreende e ela não quer. A atitude do ser humano, a atitude minha e sua, antes de ser alcançado pela graça, era de não querer. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos. Porém, o Espírito Santo, esse Espírito que é a verdade, veio cheio de graça. Nos convenceu da nossa miserável situação. Mostrou, eu lembro, quando eu fui salvo, enxerguei o inferno. A maneira que eu entreguei minha vida para Jesus, eu lembro que um pastor estava lá no rádio, eu sempre ouvia rádio rock, eu odiava rádio de crente. Só que aquele dia eu resolvi ligar numa rádio de crente, aquele pastor começou a falar, eu lembro que no carro, lá em São Paulo, eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, eu sou um coitado, eu não tenho a fé desse pastor. Mas eu sei que Jesus vai voltar, e do jeito que eu estou, eu vou ficar, e eu tenho medo, eu não quero ir para o inferno, eu vim no inferno. Entendeu? Mas como que foi possível ver? Porque os meus olhos foram abertos pelo Espírito da verdade. E qual que é a principal verdade? Estávamos mortos em pecados e transgressões.
Porém, Cristo muito nos amou e nos salvou, nos vivificou, trazendo vida. E aí eu sou obrigado a falar com o pastor. Aí o crente fica fazendo conta se vai 2 vezes por semana na igreja. É ridículo. Não é cristianismo verdadeiro. Crente que faz conta se vai na igreja ou não, não entendeu o que Deus fez na vida dele. Por exemplo, hoje a igreja está vazia, muitos estão viajando. Mas se alguém pôde vir e não veio, ele não compreendeu o que Cristo fez por ele. Ele tinha algo mais importante a fazer. Essa é a realidade. Entendeu? Isso expressa que me chegou o inferno. Por quê? Porque eu acho que eu me salvei. Mas eu estava morto. E o Espírito da verdade me vivificou. Hoje eu estava ouvindo uma palavra do Granconato à tarde. E ele comentava, se não fosse Jesus na minha vida, quem eu seria hoje? Já parou para pensar nisso? Eu fiz uma avaliação, gente, me dá pavor. A minha vida sem Cristo hoje, 20 anos depois, me dá pavor. Eu fico ruim só de pensar. Não sei nem onde é que eu estava. Não sei, eu não faço ideia. Veja, só para vocês terem uma ideia da turma que eu andava, que a turma fumava maconha, entendeu? Aconteceu 3 coisas. Uns morreram. Outros foram para o crack, a vida acabou. E outros virou crente, foi salvo. Só teve esses 3 destinos. Só que se eu não conhecesse a Cristo, eu tirei um. Ou eu ia estar no crack, eu tinha morrido. Entendeu? E ainda ia morrer com uma Bíblia na mão, que eu gostava de ler a Bíblia e fumar o baseado. Entendeu? Onde você estaria hoje? Onde estaria seu casamento? Quem você seria? O que você pensa? Se o Espírito da verdade não tivesse operado em você. Entendeu? Gente, a gente fica vivendo nossa vida aqui, a gente louva a Deus com nossos lábios, mas muitas vezes ele é o segundo. Está errado. Deus tem que ser o seu primeiro. Você pega um inário desse para cantar, não sei cantar música, leia e veja, faça de todo o seu coração. Entenda as palavras que o intérprete está cantando. Engrandeça a Deus. Pô, é isso mesmo, estou lendo ali. Eu pareço uma taquara rachada, desafinada. Nunca vi aquela letra. Mas eu tenho olho para ler. E eu posso concordar no meu coração. Grandioso és tu. Estou louvando. Ah, canto desafinado. Tem problema. Percebe? Por quê? Porque o que está sendo pregado aí fora é outro evangelho. Se a 100, final do século XIX, 1880 para cá, se as mensagens da igreja brasileira, da igreja americana, fosse pregada na igreja daquela época, eles iam ficar assustados. Naquela época se pregava a Bíblia. Naquela época se pregava plano de salvação. Naquela época se pregava santidade. Naquela época se pregava limpar de pecado. Hoje, quando aparece um pregador do tipo do Paulo Júnior, ele arrebenta de visualização na internet, porque ninguém prega santidade. Se pregar santidade, a igreja esvazia. Semana passada estava conversando com o Carlos, um monte de gente, cruza o Carlos, sendo vários conhecidos em comum. E aí, Carlos, está lá com o Maurício? Ah, eu tô, pô, lá é bom. Pô, se é bom, por que o cara não vem? Sabe por que não vem? Porque não quer pagar o preço de andar junto. Não quer ouvir o que vocês estão ouvindo agora. Não é fácil ouvir isso. A palavra confronta. A palavra pregada corretamente, ela nos choca. Ela nos expõe a nossa realidade pecaminosa, terrível, perdido sem Deus. Agora, você vai para a igreja, começa a massagear seu ego. Deus vai fazer, Deus não sei o quê, Deus supermercado. Aí você sai feliz da vida, enganado. E a grande maioria da igreja sequer é salva. Nossa, como o irmão sabe, vou te dar o que João falou na primeira epístola. Aquele que está em Cristo segue os mandamentos. E a grande maioria da igreja que eu conheço não segue os mandamentos de Cristo.
Entendeu? Vai lá conversar com teu avô, para ver o que ele acha da igreja hoje. Entendeu? O Juliano, teu avô dele, é um grande homem de Deus. Entendeu? Aquela meia dúzia de irmão que a gente sabe que é salvo, cheio do Espírito Santo. Vai ver o que ele acha da igreja hoje. A igreja hoje está assim, se cobrir vira circo, se cercar vira hospício. Que não é evangelho que está sendo pregado, porque o Espírito da verdade não está operando o seu ministério, porque eles não dão lugar ao Espírito Santo. Não dão. Você precisa vir para a igreja, você precisa ouvir a verdade. Essa verdade tem que te confrontar. E esse confronto tem que gerar mudança. Por que essa mudança vem? Porque o Espírito Santo opera na sua vida, capacitando, e porque você ama a Deus. Pô, tem crente que está na igreja 10 anos, é o mesmo. Mesmo encrenca, em vez de dizer que é crente. Não existe, gente. É papo furado. Entendeu? Como diz alguns irmãos, é crente ateu. Né, irmão Carlinhos? Vamos continuar nossa leitura. Vou, faz favor. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Gente, entenda, tá? Pela lei judaica, para você firmar qualquer verdade, você precisava de 2 testemunhas. Entendeu? Por isso que na igreja só se aceita acusação contra presbítero com 2 testemunhas. Entende? Isso aí Paulo tirou lá da Torá. Entendeu? Olha que interessante, existe um testemunho no céu sobre Jesus, que é a Trindade. Deus Pai, a palavra que é o Cristo, olha na sua Bíblia, é palavra com P maiúsculo, e o Espírito Santo. E aí fala, esses 3 são um. Aonde aparece esse testemunho? Primeiro, Deus Pai no momento do batismo. Segundo, Deus Pai no monte da glorificação. O que foi falado quando apareceu Moisés e Elias? Se eu não me engano, a frase foi escrita mais ou menos assim: esse é meu filho amado, a ele seguir. Entendeu? Aí tem o segundo testemunho. O testemunho da palavra de Deus escrita, anunciando Cristo, o Messias, o Salvador que havia de vir, o segundo testemunho. E aí o terceiro testemunho, o ministério do Espírito Santo, que aponta para Cristo. Então o que acontece? São 3. O Deus triuno testifica que Jesus é o Cristo, o Salvador da humanidade. É isso que está falando aqui. E aí ele continua, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Gente, entenda. O Espírito aqui é o poder do Espírito Santo. Jesus operou milagres no poder do Espírito Santo. Entenda. Existe um ensino absurdo na igreja, ridículo, dizendo que nós faríamos obras maiores que Jesus. Quem já ouviu essa passagem da Escritura? Mas não está na Bíblia escrito isso? Eu pergunto, irmão, o miserável pecador, que nem eu, que é o Antônio, é capaz de fazer a obra maior que Jesus? Você chega para o cara falando, não, você está louco, não fale isso. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Ministério de Jesus, quantos foram salvos? X pessoas. Ministério da igreja, quantos foram salvos? Bilhões de pessoas. Entendeu? Ministério de Jesus na terra, quantos foram curados? Ministério da igreja, quantos Jesus curou? Entendeu? É isso que a palavra está querendo dizer. Entende? Então o que acontece? O que Jesus fez na terra, ninguém jamais vai fazer. Deus pode operar hoje? Pode. Deus pode fazer um paralítico ser curado? Pode. Deus pode ressuscitar? Pode. E continua fazendo isso. Entendeu? Agora, comparar a igreja a Jesus, não existe, não tem como. Então, quando fala que o testemunho na terra é o Espírito,
Era o poder. Veja, João, no final do seu evangelho, escreve a seguinte frase: se fosse colocar tudo que Jesus fez quando esteve na terra, nem todos os livros iam caber. Ele faz uma metáfora de tanta coisa que Jesus fez. Entendeu? Então a gente tem que entender que eram sinais messiânicos. Por exemplo, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quem é que já não ouviu um pastor pregando esse versículo falando sobre cura hoje? Todo mundo que frequenta a igreja já ouviu isso. Gente, não tem coisa mais sem pé nem cabeça. Porque, veja, entenda, segundo esse entendimento, se Jesus levou sobre si todas as enfermidades, eu queria saber o que o irmão João, o irmão Antônio e a irmã Isabel estão fazendo de óculos. Carlinhos. Entendeu? Queria saber por que minha canela está doendo. Gente, Mateus, no seu evangelho, dá a interpretação da passagem. Mateus fala o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, comprovando que Jesus era o Cristo. Ele operou vários milagres. Agora o que acontece? O pecado opera em nós. Nós ficamos doentes, nós morremos. Aí eu pergunto, o mesmo Jesus que curou quando esteve na terra, tem poder para curar hoje? Sim. Agora, não é no mesmo grau que ele fez quando estava aqui. Hoje ele cura segundo sua soberania. Entendeu? Jesus tem poder para curar óculos? Por que não curou o seu? Então a nossa interpretação está errada. Entendeu? Por exemplo, eu já orei por pessoa que foi curada. E eu tive que operar os 2 olhos da catarata que não estava cego. Dorme com essa. Eu orei por pessoas que Deus curou. Eu orei por pessoas que Deus não curou. Entendeu? Paulo orava por um lenço e enviava um lenço, a pessoa era curada. O mesmo Paulo que fazia isso, deixou Epáfras doente. Se o ministério era o mesmo, por que ele não orou por um lenço e deu para Epáfras? Porque já na própria Bíblia já não operava igual. Aquilo eram os sinais que os apóstolos tinham para provar que Jesus era o Cristo. Entendeu? Hoje você vê alguns desses sinais acontecerem raramente pelo poder de Deus. Entendeu? Então jamais queira comparar miseráveis pecadores como nós com o ministério de nosso Senhor Jesus aqui na terra. Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que realiza milagres, mas eu creio num Deus bíblico. E a própria Bíblia mostra que já dentro do livro do Atos dos Apóstolos, dentro das epístolas de Paulo, já tinha gente doente à torta direita. Já tinha gente morrendo à torta direita. Entendeu? O mesmo Pedro morreu cego. Praticamente a tradição conta. Entende? Vários problemas, por exemplo, Timóteo tinha doença no estômago. Paulo fala, Timóteo, quando você jejuar, não toma apenas água, mas toma um pouco de vinho, por causa do teu estômago, era remédio. Por que Paulo não orou por um lencinho e mandou para Timóteo, Timóteo, estou mandando um lencinho junto com essa carta, você vai ser automaticamente curado, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? As bobeiras que a gente vê aí fora. Lógico que Deus pode curar. Ele pode chegar num minuto agora e limpar todo o nosso corpo. Entendeu? Deus pode dar um coração novo. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus, é o Todo-Poderoso. Mas Ele tem uma maneira soberana de agir. Você não pode reduzir o ministério miraculoso de Deus através do ministério do Espírito Santo que está hoje agindo na terra e querer comparar pecadores como nós agindo como Jesus. Entendeu? Não sei se você sabe, algumas das cruzadas evangelísticas que você vê é combinado, é mentira. Entendeu? Eu já vi gente curada, eu já vi paralítico andar. E se olhava para a perna, era atrofiada, não tinha nem músculo. Pessoa há anos na cadeira, cheia de marcas de feridas da cadeira de roda. A pessoa levantou e andou. Mas a gente vê na própria internet os falsos milagres. Entendeu?
Até um irmão aqui da igreja contou que a pessoa que era cego de nascença foi curado. Cego de nascença, nunca viu nada. Só naquele dia. Aí o pastor perguntou que cor que é aquela. O cara falou, é azul. Que cor que é aquela? É vermelho. Mas peraí, era cego de nascença, nunca viu vermelho. Nunca viu azul. Nunca viu preto. Mentira! E sabe o que o povo fez? Glória a Deus, aleluia! Gente, eu vi um vídeo. Está numa das playlists do nosso canal. O pastor está pregando, aí ele aponta um homem, entendeu? E ele chega assim e fala, você está com problema de coração. Não, você está com uma enfermidade. Aí ele chama o cara para orar. Aí de repente ele fala, vocês querem ver o que Deus vai fazer? Aí ele chama o cara no púlpito, manda o cara levantar a camisa. Aí o que acontece? Na troca do microfone, em câmera lenta você vê ele pondo uma coisa na mão. Entendeu? Um tipo de uma veia. E ele pede óleo. E começa a ungir o cara. E começa a passar a mão na coisa. De repente ele diz que Deus trocou a veia. Só que você vê a mágica, ele trocando o microfone. Só que você está empolgado no meio do fervo, você ama Jesus, você conhece os milagres de Deus, você crê num Deus de milagres. Se você não presta atenção, você não vê, porque o cara faz de um jeito que quem está olhando aí não vê. Mas como estava sendo filmado por trás, teve um cara que ganhou a fita. E botou na internet em slow motion. E você vê ele trocar de mão, ele esconder a suposta veia. Entendeu? Procure na internet. No nosso canal tem, tá lá, heresias neopentecostais, algo assim. Entendeu? Por quê? Porque o pessoal entendeu que nós temos o mesmo poder que Jesus tinha. Não pode, gente, não pode. E aí, continuando. Versículo 9. Ah, não, vamos acabar o 8. Quando ele fala a água e o sangue, esses três concordam num. Veja, quando você é batizado porque você foi salvo em Cristo. Por isso você é batizado. Só salvos podem se batizar. O batismo é para salvos, não é para salvação. Entendeu? E por que você foi salvo? Por causa da obra da cruz. Por isso que os três testificam. E o Espírito Santo aqui novamente ele fala. Todo o ministério de milagres do Espírito Santo que operou aqui na terra era para testificar do Cristo. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Como que o judeu ia saber que Jesus era o Cristo? Através dos milagres que ele realizou como Messias. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Gente, entenda. O que eu vou falar é meio óbvio, mas a gente não para pensar nisso. Você só pode testificar que Jesus é o Cristo se você é salvo. Ultimamente eu tenho evangelizado assim. Jesus, para você, quem é? Ele é Deus ou ele é um homem? Ali já matou, gente. Não tem. Porque olha a resposta da pessoa. Não, Jesus é Deus. Se ele é Deus, por que você não obedece? Ah, Jesus é o homem. Aí você chega uma pessoa e fala, fulano, ó, cuidado com o que você fala. Porque a Bíblia fala que quem diz que Jesus foi um homem comum é anticristo. Aí eu pergunto, quem que você conhece que é pessoa de bem que quer ser chamado de anticristo? A pessoa já pensa um chifrudão, um bodão, assim, não é? Percebe? Entende? Você só pode alegar, você só pode ter esse testemunho
Se Deus te der. Eu estava vendo uma passagem de João, meu Deus. Jesus quando fala, aquele que crer em mim, tal, e na sequência ele fala, aqueles que o Pai me der, crerão. Como é que nós aqui todo mundo, sem exceção, foi ensinado assim. A gente achava que a gente tinha crido. E você realmente creu. Mas você só fez isso porque Deus te vivificou primeiro. Você estava morto. Deus só... Quem colocou o testemunho de Cristo no seu coração foi Deus. Sabe qual foi o seu papel nisso? Você entrou com o pecado. Vamos cantar Eu Quero de Volta que é Meu? Quem quer cantar essa música? Tá firme, João? Tá firme, Antônio? Vocês entendem que a nossa parte na salvação foi o pecado? Olha as coisas ridículas que nós estamos cantando nas igrejas. Eu quero de volta o que é meu. O seu era o inferno. O seu era lago de fogo pela eternidade. Você quer de volta? Primeiro é impossível, porque o nascido de Deus vai permanecer até o fim. Porque Deus que o salvou vai conservar ele no caminho. Ai, o irmão se desviou. 80% do que se diz que desviou, nunca enviou, nunca foi salvo. 20%, ou Deus morre e traz de volta para a igreja, ou ele recolhe, vai para a glória. Não tem. Depois que eu entendi essa verdade, eu já vi os 4 que Deus literalmente recolheu. Pelo menos. Que bom, o cara era salvo, estava andando numa errada. Para não causar dano pior, Deus, na sua soberania, recolheu. É melhor ele ir com Deus do que aqui fazendo besteira e destruindo outras vidas. Entendeu? Gente, está tudo ligado. Eu estava morto, Deus me salvou. Me salvou por quê? Colocou o testemunho de Jesus em mim. Esse testemunho é tão real, é tão forte, dado por Deus, que eu permaneço até o fim. Se eu tenho esse testemunho, João explica, eu sigo os mandamentos. Ah, o irmão não segue, não é crente. Vai enganar outro. Eu não sou bobo. Gente, é que você não vai falar. Mas tem gente que para na frente. Quem mora em casa aqui, eu sei. Passa o irmão na frente da igreja. A paz do Senhor, irmão. Só falta você olhar a paz do quê? Você nem para a igreja vai. Mas quando ele vê um crente, ele até imposta a voz. O cara não vai nem para a igreja. Está querendo pagar uma de religioso por quê? Entendeu? Seja normal. Me mostra Jesus através da sua vida. Me mostra Jesus através do compromisso com santidade que você tem. Me mostra Jesus, Deus sendo realmente o primeiro. Você é alguém que ama a Escritura, que procura ler, que procura orar, que procura ter comunhão nos cultos, que é um cristão genuíno. Não a bijuteria barata, que se diz crente. Dizer que é crente, o diabo diz. Tanto é que treme. Ele crê em Deus e treme. Porque ele sabe que o destino dele, entendeu? Apocalipse 12. Ai da terra, o diabo desceu até vós, ele tem pouco tempo. Ele sabe disso. Entendeu? Então as coisas estão ligadas. Gente, aqui nós estamos falando de testemunho. Entendeu? Veja, o crente, quando é salvo, de pra valer, o Espírito Santo vem morar no espírito dele. Aí eu pergunto, alguém que se diz crente, ele tem que ter o Espírito, correto? Mas tem que ter o sobrenome é santo. O cara não paga a conta, o cara mente, o cara engana os outros, o cara faz fofoca, o cara fala o que não deve, não tem temor de Deus. E vem dizer que tem Espírito Santo. Está enganando quem? O Espírito é santo, ele é Deus. Entendeu? Quando Isaías teve um vislumbre de Deus no seu livro, os serafins e querubins não paravam de cantar, santo, santo, santo. Você vai para o Apocalipse, todos os seres viventes, santo, santo, santo. E aí o cara diz que o Espírito Santo mora nele e ele é uma tranqueira.
Está se enganando, e ó, falar mais. Meu irmão, se você está se identificando com essa tranqueira que eu estou falando, é hora de colocar a cara no pó. Se arrepender dos seus pecados e genuinamente entregar sua vida para Jesus, porque senão você vai para o inferno. Você está se enganando. Antes que seja tarde, arrependa-se e comece a andar em novidade de vida. Entendeu? Mas põe a cara no pó mesmo. Pega o travesseiro e sopa ele. Percebe? Porque você está indo para o inferno carregando uma Bíblia, cantando harpa cristã, frequentando o culto. 2 vezes filho do inferno. Percebe? Lembra os fariseus? Fariseus, vocês são sepulcro caiado. São 2 vezes filho do inferno. Eram os Bíblias da época. Sabe o que é sepulcro caiado? É um túmulo. Dentro de túmulo a gente coloca cadáver. Lázaro estava morto de 3 dias, já fedia. Imagina o sepulcro caiado, que agradável que é. O que tem por dentro? Morte. Eram os Bíblias da época. Entendeu? Eles conheciam muito mais Bíblia que os apóstolos. Eles conheciam os 613 preceitos da lei, mais todo o costume judaico pós-exílio. E não conseguiram ver debaixo do seu nariz o Messias. Mas olha que interessante, Jesus explica. Eu ensino por parábolas para que vocês ouçam e não escutem, e não se arrependam, e não sejam salvos. Olha a afirmação de Jesus. Vai lá no seu evangelho ler, não estou falando não. Jesus ensinava por parábola para a turma não ser salva. Porque ele sabia que não eram eleitos do Senhor, não eram igreja de Deus, eram 2 vezes filhos do inferno. Pô, gente, sabendo disso, eu tenho que ser humilde em relação a Deus. Eu tenho que ter temor com a minha salvação. Eu tenho que ver como é que eu ando. Tenho que cuidar. Tenho que dar bom testemunho. A maneira que eu me dirijo aos irmãos, aquilo que eu falo, como eu faço meus negócios, como é que eu conduzo a minha casa. A vida que eu tenho. Eu tenho uma responsabilidade como cristão. O funcionário que eu sou. O prestador de serviço que eu sou. Entendeu? Porque o Espírito Santo está em mim, ele dá testemunho da verdade. E a verdade é que eu sou salvo pelo poder de Deus. A gente precisa parar para pensar nisso. Gente, a gente aqui tem orado por nossas casas. Se você ainda não entendeu que você precisa de um milagre de Deus no seu lar, você está orando errado. Não tem. Sabe quem vai mudar seu lar? Deus. Vai começar mudando, sabe como? Você deixando de ser uma encrenca. A hora que você parar de perturbar, a hora que você parar de dar trabalho, sua casa começa a melhorar. Minha casa aqui era ótima, até o dia que eu cheguei. A igreja aqui era ótima, até o dia que eu virei pastor dessa igreja. Acabou de aparecer uma encrenca. A sorte é que vocês vieram me ajudar a ser encrenca junto comigo. Entendeu? Agora, nós somos uma encrenca que tem o habitat do Espírito Santo. Existe uma unção em nós para a gente praticar a verdade, conhecer a verdade, buscar aquilo que é bom, buscar aquilo que é puro, buscar genuinamente a Deus. Essa unção não vem da gente, vem de Deus. É lógico que você vai viver a vida cristã com toda a sua força. A Bíblia manda isso. Mas esse viver com toda essa força só é possível através do ministério do Espírito Santo. A ele honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Por sua força você não vai dar conta. Entendeu? Então quando você orar pela sua casa, quando você orar pelo seu trabalho, gente, vai direto no ponto. Senhor, o teu milagre. Senhor, o teu poder. O Senhor é o Todo-Poderoso. Se o Senhor não fizer, ninguém faz. Se o Senhor não pôr a mão, eu estou perdido. Essa é a oração correta. Quando a gente ora ao Pai Nosso, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas o reino de Deus já está em nós quando a gente foi salvo. Onde você chega, esse reino é manifestado? Ou você é crente 007?
parente seu, como eu falo, está doente, você nem ora. Misericórdia. Lógico, não vai ser o chato de galocha, mas tem o que fazer. Amém? Vamos ler mais 2 versículos. Versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Gente, catástrofe. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, tchau. Jesus dividiu o mundo em 2 filhos, filho de Deus e filho do diabo. Natureza de Adão, natureza divina. Depravação total ou vivificado pelo Espírito. Nascido de Deus. Entende? Quem tem o Filho tem a vida. Olha que interessante. Não está escrito terá a vida. O tempo do verbo é tem. A vida eterna é um fato para você. Entendeu? Ah, mas e se eu me desviar? Pô, já cansei de explicar. Entendeu? Jesus fala, o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus pode mentir? Aí outro dia vi um pastor famoso falar, a não ser ele mesmo. Aí o outro pastor perguntou, mas onde está escrito isso aqui no texto? Na Bíblia que eu leio está escrito, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O nem ele mesmo não tem no texto, ele colocou. Nós já fizemos isso. Vai dizer que a gente não achava que aquele que vem a mim tem a vida eterna não lançaria fora, a não ser que eu mesmo saísse fora. Mas quando alguém vem, iluminado pelo Espírito, e pergunta onde está escrito isso no texto, aí sair, não tem. Que bom! Glória a Deus que Jesus, entendeu? Mesmo Jesus fala o seguinte, mesmo quando nós somos infiéis, ele é fiel e justo para cumprir a sua promessa. O mesmo Jesus ensina, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é com a gente. Se fosse com a gente está tudo no inferno. Então, dentro, fechando a palavra, desse testemunho de vida, desse testemunho do habitar interior do Espírito Santo. Gente, nós estamos numa virada de ano. Virada de ano, as pessoas gostam de fechar para balanço. Não tem nenhum problema disso. Mas não fecha para balanço com aquelas coisas materialistas. Entendeu? Aquelas coisas que só pensam em carreira, em dinheiro, em conforto. Fecha para balanço em Deus. Fecha para balanço pedindo luz do Espírito Santo sobre sua vida. Fecha para balanço naquilo que você tem feito como cristão. Entendeu? Como eu falei na quarta-feira, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Chega, final de ano, gente. A turma pega romã, põe na carteira. A turma pega bago de uva, come 3, dá 3 pulos na onda, põe 3 pedidos. A turma faz milhares de superstição. E os crentes, muitos deles estão sendo levados por um ensino errado. A superstição, que a transformação vai acontecer com o anjo da varinha mágica. E muitas das igrejas se manda escrever algo, se manda determinar, manda profetizar. Entendeu? Por exemplo, hoje eu vi morrer de rir com o Greco-Lato. Ele estava do lado de um grupo de crente, aí um falou, eu quero comprar um carro novo. Aí uma irmã, todo mundo fala amém, fala amém, fala amém. Quem já não ouviu isso? Porque os crentes creem que se todo... Aí perguntou para a irmã, por que fala amém? Aí ela veio com Mateus 18, porque onde 2 concordarem, eu concordo no céu. Mateus 18 é exclusão da igreja. Onde a igreja concorda que um membro tem que ser excluído, Deus ratifica aquilo.
Mas nós acreditamos nisso. Eu já falava, fala amém, amém, amém. Eu na pregação, deve ter pregação minha gravada em outra igreja. Eu cheguei e falei, não, irmãos, porque a vida vai transformar e fazer assim. Aí a turma, amém. Coitado, irmão Maurício. Sabe que Deus me visitou, me ensinou certo. Misticismo, gente. A única fé que ensina que se você falar as palavras exatas vai se cumprir é o paganismo, é a feitiçaria. Quem tem fórmula mágica é a feitiçaria. Atos 17, aquela fogueira que queimaram, era um livro de feitiçaria, onde fazia fórmula mágica para invocar demônio. Esse ensino veio para a igreja. Sabe quem determina seu futuro? Deus. O que Deus determina, Ele cumpre. Independente se você está rindo, se você está esperneando, se você está chorando, se você está gostando da história ou não. Eu pergunto, se Deus mandar uma doença terminal para nós agora, a gente não gostar, vai mudar o que Deus quer fazer? Não vai. Mas a nossa visão é curta, é mística. Sabedores dessa verdade, a gente tinha que chegar com aquele coração de filho, quebrantado, amoroso, cheio da graça. Senhor, por favor. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tua misericórdia. Senhor, obrigado. Ó, cada vez que eu chego no alto de uma montanha, eu agradeço, falo, Deus, obrigado porque eu tenho saúde para chegar aqui, não estou respirando num balão de oxigênio. Eu faço esse pensamento. Eu sei que é uma bênção de Deus. Você vai nos hospitais, estão lotados. Estava naquele hospital das clínicas com a Paula semana passada, lotado de gente pitimbada. Gente, um monte daquelas pessoas doentes são crentes. Sinceros no Senhor, nascidos de novo. Tem crente ali que tem um filho deficiente, que ele vai ter que cuidar até o fim da vida. E a criança não consegue nem ficar de pé. É crente e ama o Senhor. Adianta espernear? Ó, aqui não tem ninguém. Nós tivemos um exemplo que Deus permitiu que tivesse uma criança especial no nosso meio, mas há 12 anos atrás o Senhor recolheu. A querida Daiane. Entendeu? Mas todo mundo aqui tem saúde, todo mundo é perfeito, nossos filhos são bons. Se tem uma doencinha ou outra, corre tudo bem. Com esse coração, que a gente possa agora, nessa virada de ano, estar realmente buscando a Deus. Buscando a única coisa real e verdadeira que existe. Gente, a vida com Deus é a única vida real que existe. O resto é ilusão. O mundo passa e a sua concupiscência passa. Porém, os filhos de Deus permanecerão para sempre. Amém? Vamos orar?